Outro fator que define o posicionamento da zona de convergência intertropical é o dipolo do Atlântico. O que é esse dipolo do Atlântico? Esse dipolo do Atlântico tem a ver com a temperatura do Oceano Atlântico, tropical, entre duas regiões. É a região do Atlântico Norte e a região do Atlântico Sul. Aí na latitude é em torno de 20 graus norte e aqui próximo de 15 a 20 graus sul. Então são as duas regiões que começam a definir essa configuração do dipolo do Atlântico. Então o que é bom para a zona de convergência intertropical para que ela se posicione mais ao sul? Para a zona de convergência se posicionar mais ao sul, a gente vai ter que ter temperaturas no Atlântico Sul mais quentes e temperaturas no Atlântico Norte mais frio. Por quê? Porque temperaturas no Atlântico Sul mais quentes significa que as pressões são mais baixas. Se as pressões são mais baixas, a gente vai ter a zona de convergência vai tender a ficar posicionada aqui em latitudes mais ao sul, porque como a região sul está com temperaturas mais quentes, a gente vai ter pressões menores e a zona de convergência vem mais para o sul. Se o norte está com temperaturas mais frias, as pressões são mais elevadas. Então você aumenta o gradiente de pressão no sentido norte-sul e a zona de convergência vai se posicionar mais ao sul. Então, Atlântico Sul mais quente, Atlântico Norte mais frio, zona de convergência se posiciona mais ao sul. O contrário, se o Atlântico Norte estiver mais quente e o Atlântico Sul estiver mais frio, a zona de convergência vai terminar se posicionando mais ao norte, ou seja, ela vai passar menos tempo ou não virar aqui para as regiões de latitudes mais elevadas, tá certo? Aqui no hemisfério sul, fazendo com que haja uma redução na precipitação. Então, a configuração do Atlântico, do ponto de vista de temperatura, é decisivo também para o posicionamento da zona de convergência intertropical e, consequentemente, para o total de chuvas aqui na parte setentrional do Nordeste do Brasil. Quem descobriu e primeiro propôs essa ideia de dipolo do Atlântico foi um artigo de 1981 do Moura e Shukla, tá certo? Do Divino Moura. Ele desenvolveu essa análise utilizando, inclusive, para poder fazer essa primeira configuração, dados do posto de Quixeramobim. O que é que ele fez? Ele pegou as chuvas totais anuais do posto de Quixeramobim, que é uma série longa, tá certo? Uma das séries mais longas de precipitação aqui no estado do Ceará, e correlacionou essas séries com a temperatura da superfície do mar do Oceano Atlântico. Aí ele achou que em alguns lugares tinha uma correlação positiva e em outros uma correlação negativa, e a partir daí ele identificou essas duas regiões. A partir dessa identificação estatística, o que é que ele fez em seguida? Foi analisar a fenomenologia, a física do processo. E aí rodou modelos matemáticos de representação da circulação atmosférica para saber se aquela correlação ela era espúria ou se era uma correlação que estava identificando algum tipo de processo físico legítimo que justificava aí o aumento de precipitação quando o Atlântico Sul estava mais quente e o Norte mais frio, e a partir daí ele constatou exatamente e descreveu todo o processo físico que está associado a este posicionamento, que eu resumi um pouco para vocês aqui de forma mais qualitativa, né? Então, o posicionamento da zona de convergência, então ela está ligada ao El Niño, como nós vimos, e está ligado também à configuração das temperaturas dos oceanos. E o último ponto que eu tinha a fazer aqui para falar para vocês é o seguinte, que é devido a essa informação da temperatura da superfície do mar que é possível fazer previsão de clima. Porque se não houvesse essa informação da temperatura da superfície do mar, a gente não teria condições de prever clima. Um pouco mais de detalhes sobre isso agora. A memória da atmosfera é muito curta. Em torno de 11 dias, toda a água que está na atmosfera precipita. E, além disso, a gente tem processos caóticos, em função da não linearidade das equações, dos processos que estão regendo a dinâmica da atmosfera. Então, quem tem inércia e memória, tá certo? E com isso consegue perseverar mais no tempo, tá certo? Perdurar mais os efeitos, são os oceanos. O Oceano Pacífico, então, aquela quantidade de energia que está armazenada no Oceano Pacífico é um reservatório muito grande. E a mesma coisa de forma menor, mas a mesma coisa acontece no Atlântico. Então, essas temperaturas da superfície do mar é que dão inércia ao processo e, com isso, inclusive, permitem a previsibilidade da estação de chuvas aqui no Ceará. Então, a previsão da zona de convergência intertropical, que a FUNSEMI faz a cada ano, ela está associada exatamente a simular a atmosfera do planeta, forçada pelas condições de temperatura da superfície do mar. Se a temperatura do mar não tivesse essa inércia toda,
né, mudasse tão lentamente e não fosse um reservatório de energia tão significativo, a gente não teria condições de prever o clima em nosso estado e em nossa região. Então, a previsibilidade do posicionamento da zona de convergência intertropical está associada, então, a essa configuração do El Niño e das temperaturas do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico. Então, o Ceará, o norte e o nordeste do Brasil, são, juntamente com a Austrália, a parte leste da Austrália, são dois dos lugares no mundo de maior previsibilidade climática, tá certo? Não de tempo. De tempo, a gente viu que as frentes frias, ali quando você está em altas latitudes, sejam altas latitudes no hemisfério sul, sejam altas latitudes no hemisfério norte, a gente tem condição de prever tempo com melhor precisão. Clima, não. Clima, esse posicionamento da zona de convergência intertropical, os modelos conseguem prever relativamente bem em função dessa informação de temperatura dos oceanos. Então, uma previsão de 3 a 4 meses à frente é passível de ser realizada nessas regiões. Já a previsão de tempo em baixas latitudes é extremamente difícil. Então, isso em função dessas características físicas que nós acabamos de ver. Em seguida, a gente vai entrar numa outra forma de analisar essa questão climática, que diz respeito mais à dinâmica do clima e dos efeitos do clima no planeta. Mas isso é motivo para o nosso próximo tópico.